nosso estudo está trabalhando com tipologias, né, de privilégios e tipologias de igualdade, e nós estamos conversando com representantes de várias áreas, acadêmicos, militantes, participantes de movimentos, né, justamente para pegar e ouvir as diferentes perspectivas, né, sobre esse tema. Já ficamos contentes de saber que vocês estão trabalhando a questão dos privilégios e dos direitos da nossa sociedade brasileira. Principalmente porque a abordagem usual da questão do privilégio é a incapacidade do privilegiado reconhecer que o outro é portador de direitos. Isso é típico do privilegiado, não reconhece, né? Então, quando você fala de um programa tipo Bolsa Família, a reação de quem é privilegiado é dizer: esse é um vale esmola, ninguém vai trabalhar mais, e coisas desse tipo, né? Que não há nenhuma evidência empírica, né? Foram feitos muitos estudos, não há nenhuma evidência de que as pessoas deixem de trabalhar porque recebem o Bolsa Família, né? Tampouco há evidência de que as pessoas não tenham perdido outros estímulos do que recebem o Bolsa Família, muito pelo contrário, né? A evidência é de que as pessoas, ao receberem o Bolsa Família, terminam utilizando esses recursos para terem algumas iniciativas, né? Então, toda a conversa que vem dos segmentos privilegiados da sociedade brasileira, na verdade, é a tentativa, né, de negar que o outro tenha esse direito, né? Isso vem desde a igualdade racial, a igualdade étnica, a igualdade de gênero, e outros tipos de igualdade, né, em que a postura dos segmentos privilegiados é simplesmente sempre desqualificar, né, de alguma forma. Então, se você fala em cotas para a universidade, aí vem o discurso da meritocracia, né? Quando a gente sabe, primeiro, que a meritocracia é uma grande fraude, né? Se você examinar a fundo uma sociedade com uma estrutura de privilégios tão arraigada, né? Na verdade, é uma fraude. Então, nós estamos, assim, nesse trabalho, falando de cultura do privilégio e cultura da igualdade, né? Porque essas coisas são construídas por muitos e muitos anos e elas acabam se institucionalizando. Você tem instituições que, em suas próprias regras, né, dificultam muito o acesso, ou regras até, vamos dizer, informais, né, muitas vezes informais, já que a lei proíbe, o acesso de indígenas a determinados postos, de negros a determinados postos, mulheres sempre encontrando uma espécie de teto de vidro, chega até um certo ponto e depois não consegue atingir determinados postos. A gente olha o Congresso Nacional, não do ponto de vista da porcentagem da população brasileira de cada segmento, não representa, né? É um Congresso Nacional que tem poucas mulheres, tem quase nenhum indígena, tem muito poucos, né? Eu não vi o último levantamento, mas se tem a porcentagem de indígenas que tem no Congresso, mas certamente são muito poucos, negros também, né? E tem muitos proprietários, né, de fazendas, né, de grandes negócios,
e coisas desse tipo. Né? A gente vê que é uma sociedade em que a igualdade está prevista na Constituição, né? Mas isso não aparece, né, na formação social concreta. Você vai lá e diz, bem, isso aqui está sendo praticado? Não, não está. Então, isso que nós queremos ouvir dos vários segmentos, e, no seu caso, você estaria falando sobre dois diretamente, porque você é uma indígena e mulher. Né? Isso é uma dupla, é uma dupla condição que é bastante complicada na sociedade brasileira. Então, você pode fazer uma, uma introdução e colocar a sua visão sobre esses temas. Sinta-se à vontade de abordar da forma que você achar melhor, não precisa sentir obrigado a responder isso que eu estou te colocando, né? E depois a gente pode começar um diálogo para poder aprofundar a nossa pesquisa, na verdade. Obrigado por participar, Sheila, desse nosso trabalho do Instituto Lula. Gratidão. Ereré em Auít, né? Vou começar falando na língua do meu povo, e ainda eu tenho esse privilégio de ter, que ninguém ainda não matou, né? A minha língua, minha tradição. E eu sou privilegiada nesse sentido de ter ainda essa história ancestral dentro de mim. E com muita resistência a gente não deixou morrer. Então a gente faz valer a luta dos nossos ancestrais. Olha, eu sou uma pessoa que falo muito com o coração. De dentro do movimento indígena, eu trabalho assim. Eu vou de acordo com a minha espiritualidade, eu vou de acordo com o que eu sinto e de acordo com o que é passado para mim, através do sonho, através das visões futuras que o nosso povo tem costume de ter. Eu pertenço ao povo Krenak, do estado de Minas Gerais. Kreno significa cabeça, Nak significa terra. Nós somos um povo que somos conhecidos como os botocudos do Vale do Rio Doce, mas só que botocudo é um nome pejorativo e nós não gostamos, não. É um nome que foi dado a nós pelos colonizadores quando invadiram as nossas terras, querendo tomar tudo que era nosso, tudo que estava intacto na natureza. E no decorrer de todo esse processo da colonização, o meu povo passou por diversas fases de luta e de resistência. E não foi fácil para o meu povo, ao longo desse processo todo, ter essa lucidez, essa inteligência, sabe, de continuar vivendo. E diante de todo esse processo histórico, eu acho que um dos mais difíceis foi o processo da ditadura militar, ao qual meu povo foi exilado, proibido de falar a própria língua, proibido de, de praticar todas as tradições importantes para o nosso povo durante muito tempo. Eu sou filha de exilado, meu avô morreu em exílio. Dentro da nossa terra, nós temos um presídio que foi construído, né, dentro do Brasil, dentro da nossa terra, foi feito um quartel-general, onde a gente recebia outros parentes de outras aldeias para pagar pena dentro da nossa comunidade, dentro da nossa terra. E tem a ruína desse presídio até hoje. E meu avô morreu exilado porque foi obrigado a sair da sua terra. Meu pai foi exilado também. Muitos da minha família, do meu povo, sofreu com isso. Foram obrigados a sair do seu território original para ir para outro território. E passaram-se muito tempo lutando contra essa questão da ditadura militar. Muitas pessoas também, se a gente voltar ao passado, tem muita gente que não conhece a história do meu povo, sabe?
porque a verdadeira história só é contada pelos verdadeiros líderes, aqueles que sabem a tradição oral que foi passada de pai para filho. E eu sempre gosto de colocar uma observação que muita gente fica falando que no nosso país nunca teve guerra, nunca teve nenhum processo de guerra, mas o meu povo sofreu um decreto de guerra, não sei se vocês sabem, mas em 13 de maio de 1808, Dom João VI escreveu um decreto, onde nesse documento ele decretava guerra justa ao povo botocudo do Vale do Rio Doce, porque eles entendiam que nós aqui, os Borum, era empecilho, impedir o progresso. A gente estava impedindo o progresso de acontecer no Brasil e no estado de Minas Gerais. Porque o nosso estado é todo voltado para a questão da mineração. E o nosso povo, desde essa data de 13 de maio de 1808, a gente nunca teve paz. A gente sempre lutou contra a questão da mineração. A gente sempre teve essa luta. Então, dentro desse processo, para cá, teve diversos tipos de resistência, teve muitas lutas, inclusive a questão da ditadura militar, que é um dos tempos mais difíceis do meu povo, porque nós perdemos muito. As mulheres, nós, mulheres, somos, dentro da nossa comunidade, as anciãs são as detentoras da língua, uma língua totalmente materna. E isso tudo é passado de pai para filho e a gente vai fazendo todo esse processo de resistência. E como se isso não bastasse, né, todo esse processo, a luta pela demarcação da nossa terra, a luta pela demarcação da terra dos Sete Salões, a gente ainda sofre mais um processo de crime, que foi 5 de novembro de 2015, onde a Companhia Vale de Mineração, BHP e Samarco tiveram aí grande responsabilidade, né, na questão da barragem que se rompeu em Bento Rodrigues, atingindo Mariana, Porto do Feijão e atingindo 700 quilômetros de rio de água doce. E um crime todo que aconteceu na época da Piracema, né, e matando também pessoas. O Rio Doce, ele corta todo o nosso território. O povo nosso sobrevivia da pesca, de todo o trabalho que vinha do rio, todo o nosso processo de tradição, espiritualidade, cultura coletiva, vinha da água do rio. Quando a gente estava doente, queria fazer todo o processo de cura, a gente ia para o rio. Todos os ensinamentos das anciãs eram passados para nós. Eu ainda tive esse privilégio de esquentar fogueira nas pedras, às margens do Rio Doce, onde as anciãs ainda conversavam e explicavam para a gente o valor que tem a água correndo dentro do nosso território. O quanto a gente era privilegiado por ter um rio puro passando dentro da nossa terra. E a gente precisava ter entendimento, e ainda precisa ter entendimento do que é ter esse privilégio de ter água, de ter terra, de ter a natureza para nós. E as pessoas não têm esse entendimento, né? Todo mundo entende que o privilégio é ter riqueza, é ter dinheiro, olha, eu sou poderoso. É assim que a gente recebe os ensinamentos dentro do povo da gente, das anciãs, dos pais, da educação que é passada de forma coletiva para nós, dentro da nossa comunidade. E o que a gente tenta passar para a sociedade é que elas precisam saber ver essas questões, saber ter entendimento sobre isso, porque o que nos faz seres humanos, o que nos faz forte em cima da Terra, é toda a biodiversidade, é todo esse processo universal que o grande mestre deu para nós e que está sendo tudo destruído. E as pessoas não têm entendimento de que a pessoa precisa beber uma boa água, precisa respirar um bom ar para continuar vivendo. Isso é um direito de todo ser humano. E a natureza também tem direito de continuar viva. Um rio tem direito de correr limpo.
A terra tem direito de estar viva e limpa, porque ela é viva. Só que as pessoas entendem que o bicho ele não tem direito de sobreviver. As pessoas não entendem que o rio tem direito de correr livre, que as árvores não têm direito de continuar de pé, sabe? Porque é como se isso não fizesse parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É uma coisa absurda, e isso está massacrando nós enquanto povo indígena, sabe? O mesmo jeito que nós, enquanto gente, carne humana, tem direito, o universo que nos rege também tem direito. E isso precisa ser bem discutido no nosso país. Essas ações precisam ser bem discutidas no nosso país. É isso que nós, povos indígenas, também queremos. A gente quer que a Mãe Terra tenha o direito dela de viver bem, de ter vida, de não ser poluída, sabe? E todo esse processo de resistência que meu povo teve e que ainda nós temos até hoje é para poder levar para as pessoas a importância dos povos indígenas sobre a terra. O povo não indígena é privilegiado ainda por ter 5% da população brasileira lutando por vocês, sabe? Só que nós estamos ficando pouquinho, a gente está ficando pouquinho demais, porque as pessoas não têm entendimento do que é ter privilégio e do que é ter direito como ser humano dentro desse universo que nos rege, que nos cabe. Então, a nossa resistência e tudo que a gente é e que a gente aprende é para levar essa palavra de forma oral. Mas a nossa preocupação é que dentro desses assuntos que a sociedade não indígena vai criando, tentando dar problematizado, leva tanto problema em cima disso que as pessoas acabam se perdendo no que escreve e no que fala. Eu acho que a nossa maior preocupação é de fazer com que a gente possa ser escutado, sabe? É isso, sabe? A gente precisa ser escutado, porque todo mundo constrói políticas públicas, artigos em leis voltadas para a questão do direito do ser humano, mas não pergunta para nós se está certo, se condiz com o que a gente pensa, se condiz com o nosso jeito de agir, de lutar, sabe? Está todo mundo passando por cima da gente como se a gente não existisse, né? E aí a nossa grande preocupação é daqui para frente, porque a gente vê isso daqui 30 anos, 40. Como que vai ser essa formação, né? Como que as crianças, como que esse universo, principalmente educacional, vai ser formado, sabe, Antônio? Que as pessoas estão se perdendo no tempo, estão se tornando muito individualista, olhando para o próprio umbigo. As pessoas deixaram de ser coletivas. Hoje em dia, as pessoas criam um filho para ser o melhor na sala de aula, mas não para ser o coletivo. Você tem que ser o número 1, você tem que ser o maior. Não é assim. Tem que criar o seu filho, criar seu filho para ser coletivo, para ter uma visão ampla e para ter a decência de se colocar no lugar do outro. Porque se as pessoas hoje do nosso país se colocassem no nosso lugar enquanto indígena, eu acho que eles iam sentir um pouco e ter entendimento que quando nós estamos falando, muita gente fica reclamando, falando que a gente é repetitivo, que a gente sempre fala a mesma coisa. Mas por que a gente fala a mesma coisa? Porque vocês do outro lado do mundo não compreendem a importância do universo sagrado que foi criado para nós. Nós vivemos numa casa comum, né? É uma casa comum, onde você respira o mesmo ar que eu, onde a gente bebe água também, todo mundo come. Então, nós vivemos numa casa comum, onde essa casa comum está ficando individualista demais. E aqueles que ainda lutam por essa casa comum estão sendo esquecidos na sociedade. Nós estamos perdendo tantas lideranças, vítimas de assassinato dentro das terras indígenas, os protetores das terras indígenas, os guardiões, estão sendo mortos, assassinados.
pelo fato de estar defendendo a natureza, gente. Pelo fato da gente estar defendendo o meio ambiente. Olha como está se tornando, olha como o nosso país está ficando por causa do individualismo e do poder. Todo mundo agora quer destruir em nome do poder, em nome do progresso. Eu não sei que progresso é esse que mata tanta gente, que destrói tanto. Será mesmo que a gente não pode progredir? Será que o nosso país não pode progredir de uma forma justa, limpa e adequada, sem matar tanto, sem destruir tanto? Será mesmo que a gente não pode ser o exemplo maior do mundo? Será mesmo? Porque eu acredito ainda, sabe, na força do ser humano. Eu acredito na mudança. Porque nós mulheres, a gente é assim, sabe? A gente é detentora de um saber universal. E dentro da nossa comunidade, isso é passado para nós. Essa questão de ouvir o outro para poder conversar e chegar a um consentimento lá na frente. É o que é mais sagrado para a gente. Só que está sendo difícil, viu, gente? Está sendo difícil lutar contra essas coisas negativas. Porque a cada dia que passa, esse individualismo quer entrar dentro da nossa comunidade e acabar com a nossa forma coletiva de pensar. E a gente está sendo resistente nesse exato momento para que isso não aconteça. Então, são muitas mulheres com esse mesmo pensamento coletivo, com essa mesma questão de se colocar no lugar do outro, que a gente foi movida por um chamado muito sagrado, sabe? Para poder levar e ecoar essas palavras coletivas para um bem comum. Hoje em dia, todo mundo fica detestando falar sobre política, gente. Mas, como assim? Os povos indígenas, nós fazemos políticas desde que o mundo é mundo. Mas a nossa forma de fazer política é totalmente diferente dessa forma que está agora. Nossa forma de fazer política ela é coletiva, né? A gente escuta o parente para poder traçar ali estratégias que possam ser viáveis para dentro das nossas comunidades, para dentro da nossa terra. Mas hoje o jeito das pessoas fazer política é totalmente individualista, cada um parte e puxa para o seu e esquece do nós, né? E o papel nosso enquanto mulher, agora, nesse exato momento, é de ecoar a palavra coletividade e pedir, implorar. A gente já está implorando, a gente chegou no momento de implorar para que vocês nos escutem. Por favor, nos escutem, porque nós estamos morrendo e o tempo que a gente tem sobre a Terra é muito pouco. E a Mãe Terra, quando ela cobra, ela não cobra só daquele que errou, ela cobra de todo mundo. Oi, Sheila. Quando a gente conversou a semana passada, você mencionou uma iniciativa das mulheres indígenas, né, aí da sua região, de organização e de articulação, né, que a gente achou muito importante se você pudesse contar essa história para nós, porque eu acho que ela é um exemplo muito bom dessa coisa de coletividade que você está dizendo, né? De como nós podemos nos organizar e fazer valer, né, a voz, né, e a maneira de pensar e de viver, né? Você poderia, por favor, Shirley, contar essa história? Então, a gente começou com uma reunião, onde a Sônia Guajajara, né, bora mulherada, nós somos assim, minha irmã, vamos bora se unir, bora conversar, e tudo começou através de uma conversa, e aí fomos chamando as parentas foram vindo, assim, foi uma coisa muito massa, assim, e hoje nós temos, é recente, mas está muito bonito, está forte, sabe? A articulação das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade, né, que tem aí mais de 80, 100 mulheres participando e ecoando esse grito potente, sabe? Do qual nós estamos conversando aqui. E não tem ninguém que coordena, ninguém, é todo mundo, sabe? É todo mundo dando a voz, é todo mundo ali reunindo, levando ideias, trazendo ações
e desenvolvendo ações para poder fazer parte dessas programações também da PIB. Então, são diversas mulheres de diversos biomas, onde a gente, nas lives, estamos aí falando muito forte sobre essa questão do valor que tem todos os biomas intactos no nosso país, né? Mulheres da Mata Atlântica, mulheres do Pampa, mulheres do Cerrado, mulheres da Amazônia, né? E mulheres do Pantanal, e a gente está trazendo as anciãs para estar participando, sabe, desse processo coletivo, né, por uma terra sem malhas, porque é o que nós estamos querendo. E isso está sendo fortalecido a cada momento. Dia 26 agora de abril, a gente vai ter a live, né, onde vão estar presentes 89 mulheres, acho que dá um total de umas 110, mais ou menos, de 2 da tarde até as 9 da noite, ocupando as telas, e cada mesa tem um tema, né, e a gente está bem focada mesmo nessa construção de entendimento mesmo, para se fortalecer, para levar as nossas ideias, para fazer valer a nossa luta, a nossa resistência, né? E isso é importante demais. E a gente está ocupando, sabe? E aí, qual a nossa intenção? Que outras mulheres também possam ver o que a gente está fazendo e fazer também, sabe? Se unir, né? Uma dá a mão para a outra. E muita gente pergunta, Shirley, de que forma a gente pode ajudar o movimento indígena? Desde o momento que você entra numa live, presta atenção, começa a comentar, você já está fazendo parte do movimento, você já está ouvindo ali, né? E aí você pega, replica o que nós estamos fazendo em outras dimensões, nas áreas de comunicação. Isso já é força para o movimento indígena, porque a gente precisa de amigos, a gente precisa de pessoas atuantes, né, nesses meios, tanto político, educacional, ligada à saúde, ligada à questão do direito. A gente precisa de pessoas firmes, porque senão vai ser muito difícil combater esse governo genocida. Então a gente precisa agir agora, nesse exato momento, sabe? Sem ter esse individualismo. A gente precisa ouvir o outro, a gente precisa trazer as pessoas para nos escutar. Essa é a intenção, né, da articulação, onde todas nós possamos ter voz, falar, dialogar, levar nossas ideias. É assim, é uma dando ideia para outra, quando a gente está se reunindo, tá falando, olha, você tem ideia daqui, mano? Não, tenho não, hoje eu tô sem. Então outra já vem e traz a ideia, sabe? E aí a gente monta toda uma programação que no final de tudo é maravilhoso, cara. Eu posso te falar que a gente está avançando, sabe? A gente está avançando, mesmo nesses tempos difíceis, que a gente está perdendo tanta anciã, a gente está perdendo tantas amigas, crianças para o Covid, e isso está sendo tão doloroso para nós, né? E somos mulheres que nós geramos, a gente cuida, a gente amamenta, a gente tem diversos braços ao mesmo tempo, pensamos em diversas ações ao mesmo tempo, né? E o quanto perder uma das nossas, perder uma parente, é dolorido para nós. Mas mesmo nesse momento de dor, aí se encontra as mulheres árvores enraizadas, fazendo todo esse processo de luta ancestral, né? E você falou que a pauta assim, de discussão é uma coisa bem aberta, né? Mas quais seriam os pontos principais dessa pauta que vocês estão discutindo? Demarcação das nossas terras, saúde, preservação ambiental. Sim. É uma das pautas principais, porque é uma das pautas principais, eu acho, de todas as pessoas, independente de preto, índio, branco. Né? A gente precisa, né, de ter uma assistência, principalmente muito adequada no que diz respeito à saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de terra, né? Quando a gente fala de terra, a gente fala de processo educacional, a gente fala de processo político. Então, tudo está envolvido dentro dessa casa comum, né? Então, a gente precisa só ter um pouco de discernimento e paciência para desenvolver ações positivas que possam ser realmente válidas, sabe? Para não perder tempo, sabe? Então, a gente é muito preocupada em não perder tempo. Então, a gente se preocupa em ter ideias fortes, onde o nosso direito possa ser respeitado.
Não gostamos de perder tempo. Essa é a questão, Solange. É interessante isso que você está falando. Que quando a gente entra numa reunião, minha irmã, a gente entra numa reunião às 5 horas da tarde, enquanto a gente não termina à noite, 1 hora da manhã, e a gente está ali firme, você está me entendendo? Para poder colocar tudo certo, tudo do jeito que todo mundo está pensando, né? Para a gente não perder nenhuma ideia que seja positiva para o nosso movimento. No nosso estado de Minas Gerais, aqui de 100% de Mata Atlântica que existia, vamos falar aí há 200 anos atrás, vamos falar há 100 anos atrás, hoje a gente tem 85%, 90% destruído por causa da mineração, sabe? Olha, e aqui, muitas pessoas no estado de Minas está todo mundo doente, quantidade de gente com câncer, com problema por causa de mercúrio, de minério, é grandíssimo, sabe? Olha o Pantanal, o que aconteceu com o Pantanal, destruído pelo fogo, pela ganância de plantar soja. Olha o Cerrado totalmente seco, sem projetos voltados para a questão de água para muitas pessoas, e eu conheço diversas, muitas famílias, povo Chacriabá, que mora no norte de Minas, sabe? Precisa muito de assistência, de projetos voltados para essa questão da água, e o quanto a água é uma principal tema do nosso país também, porque a água virou mercadoria, né? Todo mundo agora tá uma coisa absurda, isso é preocupante, gente. O ser humano tá colocando o universo, tudo que envolve a questão da natureza, como mercadoria, algo a ser comercializado, e isso não está sendo legal, não. Isso está sendo muito ruim, porque vai vir, além dessa pandemia, vai vir outras, de um jeito muito mais letal. Se a gente não pensar rápido em ações positivas para todos os biomas, é super necessário que a gente pense em todos os biomas, a gente precisa preservar todos, porque a Amazônia sozinha, gente, ela não consegue dar suporte, não, porque a natureza ela é interligada, todos os biomas precisam um do outro para continuar dando esse suporte para nós continuar vivo aqui. Então, se eu destruo totalmente a Mata Atlântica, como já foi feito, se eu destruo totalmente o Pantanal, Cerrado, Pampa, e sai acabando com tudo, vocês acham que a Amazônia vai dar suporte para nós nos outros vírus que ainda virão, se a gente não tomar uma atitude rápida e imediata? Vai ser muito complicado. E aí todo mundo entende o seguinte, ó, vamos mandar só projeto, dinheiro para a Amazônia, porque lá não pode destruir. Se a gente manda tudo para lá, os outros biomas a gente pode detonar com tudo. Mas e aí? E as pessoas que vivem nesses espaços? E a sociedade? E o nosso Brasil, como é que fica, gente? Uhum. Sabe? É uma preocupação, porque aqui em Minas Gerais, a Mata Atlântica foi totalmente esquecida em nome desse progresso de mineração, sabe? Eles esquecem desse estado aqui. Muitos esquecem. E muitos dos projetos eu falo porque está sendo muito difícil para o meu instituto buscar aprovação de editais, porque a maioria dos editais são enviados para a Amazônia. E o nosso estado aqui, a nossa Mata Atlântica é totalmente esquecida, tá? E os países lá fora precisam ter esse entendimento, que não é só preservar a Amazônia, não. Eles precisam desenvolver projetos que possam preservar todos os nossos biomas, para a gente ter ainda um pouco mais de tempo de vida, Solange. Isso. Você está me entendendo? Porque as atenções estão muito fixadas na Amazônia, né? Como se não tivesse... Mas a ideia é essa, né? Porque aí destrói os outros lugares. Vamos focar no lugar, porque o resto a gente pode descer o cacete e arrebentar com tudo. Você está me entendendo? É preocupante. É muito preocupante. Você tá ali, Isso é uma estratégia de outros países, de fora. Então, as pessoas também precisam ter inteligência, né? Eu acredito muito, Solange, no trabalho do Instituto Lula. Eu acompanho muitas coisas, eu acompanho essa luta toda,
Você está me entendendo? Desde quando eu estava na barriga da minha mãe, para você ter noção. O meu povo todo é vermelhão. Você tá me entendendo o que eu estou te falando? Meu povo Krenak é força vermelha, minha filha. Oba. Então, você não tem noção do que a gente faz para poder desenvolver algumas ações que na hora que a gente for necessário falar sobre política, a gente fala, gente, vamos buscar uma visão positiva nesse lado aí, porque eles falam, mas por quê? Se aqui nunca foi desenvolvido nada para nós. Você está me entendendo? Então, a gente precisa ter essas parcerias coletivas para pensar em desenvolver ações em base. A base nossa está muito destruída, Solange, no que diz respeito à questão cultural, à questão de assistência, à questão disso que vocês estão fazendo pesquisa aí. Shirley, você estava justamente falando de um tema que nós também identificamos como um tema-chave, que é a questão de ser escutado, né? E que a gente coloca de uma outra forma, a gente coloca como ter voz na sociedade, né? E nós sabemos que esse é um direito constitucional, o direito de livre expressão, de livre pensamento, de livre organização, mas livre expressão e livre pensamento dependem, né, do que os especialistas em comunicação dizem, depende de um suporte técnico. Quer dizer, você precisa ter uma rádio, você precisa ter uma televisão, uma rede de televisão, um jornal, uma revista, e que esses grandes meios de comunicação no Brasil são controlados por poucas famílias de bilionários que têm a sua agenda política e que fazem as suas escolhas, né? Então, eles escolhem o que vai ser divulgado, o que vai ter visibilidade ou não, né? É só você ver, até recentemente, as vitórias que o Lula teve no Supremo Tribunal Federal, simplesmente a Globo ignorou. Não. Né? Então, como ignora muitas outras manifestações significativas que até seriam notícias, né? E eles ou fazem linhas muito breves, ou poucos segundos na televisão, etc., ou quando falam negativamente, para atacar. Mas você estava falando justamente de uma outra coisa que já é um espaço que está nascendo, que também é muito complicado, que é a coisa das redes, né? Das redes sociais. Você sente que tem mais isso? A mensagem de vocês tendo mais facilidade de ser projetada na sociedade do que antes com essas redes sociais, elas estão cumprindo pelo menos uma função de abrir algum espaço para vocês expressarem os seus interesses e as suas mensagens políticas? Eu falo de Globo, não. Eu falo para você desses movimentos que nós estamos tendo em outros canais. Eu falo Facebook, eu falo Instagram, né? Eu falo essas ações, porque é nesses espaços que a gente não é cortado, onde a gente constrói a nossa própria agenda comunicacional, né? Onde a gente mesmo está se articulando junto com o movimento da PIB, POIME, POIAB, onde tem indígenas já formados na área de comunicação, né? Em que a gente mesmo está articulando o nosso movimento, sabe? Nada que vem de fora, porque a gente está cansado dessas pessoas que querem falar por nós. Então, agora a gente está criando fortalecendo essa base nossa, Antônio, para que a gente possa falar o que é realmente necessário para as pessoas escutarem, sabe? Sem usar esses meios de comunicação que já são totalmente poluídos, né? Com agrotóxicos mentais. Então, aí a gente já essa é uma tá boa saindo fora expressão, agrotóxicos mentais é uma boa expressão.
Porque ninguém pensa nisso, mas é verdade. Poluídos. O quê? É. Agrotóxicos mentais. De onde vem os agrotóxicos? De fora do país. Lá fora, no país, as pessoas não sabem nem o que se trata, o que está acontecendo aqui, parece que se fecham, né? Por quê? Lá fora pode produzir muito agrotóxico, e aí o nosso país vai lá, compra tudo, traz para cá, e aí o agro é pop, o agro é lindo, né? Então, é totalmente errôneo isso aí. Então, é um povo que a mentalidade não está legal, não. Então, a gente está aí forte, batendo firme nesse empoderamento nosso, enquanto mulher mesmo. Vou falar para você que nós, mulheres, estamos indo firme, cara. A gente está dando murro na mesa, com muitas lideranças muito fortes, querendo levar essas demandas. A gente tem aí a Alessandra Munduruku, minha amiga, cara, que está sendo perseguida, que não tem paradeiro por causa das perseguições de garimpeiro, pelo fato dela estar firme nessa luta. Você está me entendendo? E temos a Sônia Guajajara, que está fazendo uma luta expressiva maravilhosa, Joênia Lapichana, que está defendendo a gente no Senado, em Brasília, e levando as nossas demandas. Temos aí Eloy Terena, um cara maravilhoso que vem tendo diversas ações dentro da questão do direito, né, dos povos indígenas originários desse país, e muitas outras lideranças que, se eu ficar aqui citando para você, cara, tem Douglas Krenak, que é meu irmão totalmente ativista na área dessa questão política ligada à questão ambiental. Então, assim, a gente está firme, demarcando esses espaços nas áreas de comunicação para fazer valer a nossa verdadeira voz, né? A questão é descolonizar tudo, né? Desde a palavrinha índio até o processo da desintoxicação mental da cabeça dessas pessoas, principalmente nos meios políticos, meios comunicacionais e tudo que envolve esse espaço nosso de ter direito como seres originários do nosso país. Às vezes a gente entra numa reunião fora da aldeia, que tem muitos homens, vou falar para você, e quando eles olham para a gente, aí já olham assim, sabe? Aí que eu gosto quando me olha assim, porque eu me empodero mais, porque eu nasci dentro de um povo onde os homens têm muita voz, sabe? Em uma palestra, eu sempre falo isso, que é um exemplo muito grande de falar eu te amo, mas de uma forma diferente. Eu estava com meu irmão em uma palestra onde ele foi palestrante e eu estava ouvindo, ele e outras lideranças. E aí teve uma pergunta dessa, foi feita uma pergunta quase igual a sua para ele. O que impede as mulheres? Aí ele falou, olha, eu não sei sobre essa questão, eu vou fazer o seguinte, se vocês pensam que dentro da nossa comunidade somos nós os guerreiros, não, nós somos os escudos, guerreiros são elas que estão atrás da gente, sabe? Então, isso nos fortalece para sair para fora da aldeia e bater de frente com esses machistas que querem nos calar, né? Que querem fazer da nossa luta um tapete para ser pisado, sabe? E isso não vai acontecer, porque presta atenção, mais de 80 mulheres se reunindo dentro de suas casas, dentro das suas aldeias, fazendo o possível para estar levando o trabalho adiante, a verdade da palavra, de tomar conta desse espaço que por muito tempo foi dominado pelos homens, e olha a desgraça ao qual nós estamos vivendo. Então é chegada a hora de nós, mulheres, derrubarmos esse muro do machismo, né, e trazer essa visibilidade coletiva que nós sabemos trabalhar. Cada uma de nós, mulheres, a gente sabe muito bem. Pode ser que, às vezes, nenhuma das amigas ou mulher, esse sentimento pode estar até escondidinho lá, Solange, mas precisa de um fogo ardente, assim, ó, uma fogueira onde ela possa estar vendo o que está acontecendo para levantar essa chama dentro dela, para ela vir para a gente, sabe? Para a luta. Então é isso que o nosso movimento indígena, enquanto mulher indígena, o movimento das mulheres indígenas estão fazendo. A gente está acendendo essa grande fogueira para mostrar para outras mulheres a potência que nós temos de trabalhar dentro de política, de trabalhar dentro da educação, de trabalhar. Nós somos detentoras de saberes. Então, é necessário que as mulheres batam no peito e falem, eu vou conseguir passar por isso e acabou. É esse empoderamento que nós, mulheres indígenas, estamos levando
para outras mulheres de outros movimentos. É nessa atitude. Tem muito machismo? Tem muito machismo. Mas se não houver a resistência do nosso útero feminino, a gente não vai conseguir vencer essa maldade ao qual, né, o nosso país vem passando. É necessário, Solange, que se haja equilíbrio entre o homem e a mulher, sabe? Uhum. Ninguém pode ser mais do que ninguém. Ninguém pode ser mais do que ninguém. Ninguém tem poder sobre ninguém. Então, quando esse sentimento de trabalho, de entendimento mental, espiritual também, e de essência do ser humano começar a brotar e a surgir de uma forma muito positiva, muitos outros problemas vão deixar de existir no nosso país. E aí todo mundo vai saber ouvir o outro, tanto o homem quanto a mulher. E dentro das nossas comunidades indígenas, a gente tem muita dificuldade? Tem. Mesmo problema que muitas mulheres fora da cidade têm, nós também temos, né? Porque o processo da colonização entrou para dentro da cabeça de muita gente, de muitos povos também. A gente sofre com isso. Mas é esse o empoderamento que eu estou te falando, para derrubar essas barreiras do machismo e trazer aí esse valor entre o homem e a mulher e esse processo de escuta entre esses dois lados, para a gente equilibrar todo esse processo, tanto espiritual quanto coletivo, envolvendo o que é ter direito como ser humano. Não existe um plano de governo para toda a sociedade, independente de preto, branco, ou índio, ou indígena. Índio já é totalmente negativo de falar, se não existe a escuta dos nossos valores. Esse já seria um elemento fundamental de uma cultura da igualdade. Seria um elemento fundamental do processo da descolonização, Antônio. A gente já ia começar do zero, isso. Sabe? Começar um trabalho totalmente nesse nível. Eu penso assim, e se... Eu concordo com você. Tem que ser muito oportuno, você está me entendendo? Tem que ser muito oportuno isso. Tem que ser levado muito a sério o que eu estou falando aqui. Porque todo mundo, todos os governantes entram nesses processos políticos e tudo, mas não sentam com as comunidades. São quantas comunidades? Como traçar estratégias de base para ouvi-las e fazer valer todo aquele processo de valores ao qual você está tocando no assunto. Porque meu povo tem diversos valores positivos a ser passado e que pode e deve ser utilizado para uma política pública coletiva de verdade. Mas e aí? A gente é escutado? Não, a gente é tido como os que barram o progresso, ou os índios preguiçosos, né? Ou aqueles que só estão no glamour dos livrinhos. É desse jeito que a sociedade nos vê. É desse jeito. Só que nós estamos muito resistentes, que a gente está fazendo todo um processo agora, chega disso, a gente está cansado de ver sangue indígena correndo nas nossas mãos, a gente está cansado de ver nossas crianças sendo roubadas de dentro dos territórios por garimpeiros, sendo estupradas e jogando no meio das comunidades para deixar doidas as comunidades e os garimpeiros invadir dentro das nossas terras. E isso tudo está acontecendo, morte dos nossos povos indígenas, destruição da terra, falta de demarcação das nossas terras, porque não houve o processo da escuta dos nossos valores. Dos valores que nós temos dentro do processo da coletividade. Então, quando isso acontecer, com certeza você vai ter resposta. Não, mas aí já entramos num tema interessante, que é o seguinte: valores se aprendem, né? Vem de forma ancestral. Valores se aprendem. Então, assim, ancestral. por exemplo, o sistema educacional brasileiro, né, apresenta o indígena exatamente da forma que os indígenas não querem que seja apresentado. Né? O indígena aparece, né, como o que obstaculiza o progresso. Né? Eu não sei se ainda é assim, eu não sou alguém da área de educação, mas imagino que seja. Olha, com certeza é assim, né? Porque a destruição está em massa. Né? A mesma coisa em relação aos negros, por exemplo. Eu, na minha época, eu falo isso, na minha época existia
1 quilômetro no Brasil, na minha época de estudante de ginásio, né? Era 1 quilômetro de Palmares. 2, Calunga, né? E o Calunga, Palmares e Calunga, né? Quer dizer, o nosso sistema educacional não é que ele só invisibiliza, né, os indígenas e os negros, né? O nosso sistema educacional ele estigmatiza os indígenas e os negros, ou seja, coloca um sinal negativo, né? Então, uma das questões assim, fundamentais é se nós não mudarmos esse sistema educacional, né, nós vamos ficar reproduzindo esse tipo de coisa, né? Não é? Como é que é as mentalidades agrotóxicas, né? Ou as mentes Então, agrotóxicas. olha, eu vou falar para você, Antônio, que eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu realizo aqui, junto com a parceria com o Polo da Universidade UFJF e parceria com o Núcleo de Agroecologia, NAGO, eu coordeno aqui o curso de extensão de História dos Povos Indígenas do Brasil, aonde eu trago as verdadeiras lideranças para dar aula nesse curso de extensão, onde eles vêm com a fala oral verdadeira, em que ninguém fala por eles, sabe? E já tem o ano passado a gente fez esse curso de extensão, inclusive se vocês estão seguindo o Instituto Chile de Cuna Krenak, estão salvas lá todas as lives em que essas lideranças participaram desse curso de extensão. E eu tenho uma preocupação muito grande com a questão educacional, porque eu trabalho com a questão educacional fora da aldeia desde os meus 13 anos de idade. E a minha primeira apresentação foi aos 13 anos, no lugar do meu pai, onde ele mandou eu ir no lugar dele. Agora é com você. E eu falei para 300 pessoas, para 300 jovens em Porto Seguro. E daí eu nunca mais parei. Sempre preocupei com a questão de levar a história do meu povo Krenak para o mundo inteiro conhecer. Porque a nossa história é um exemplo para outros povos indígenas e é um exemplo para a sociedade, sabe? É algo que precisa ser comentado. E eu fiquei muito triste quando a gente fez a paralisação na linha férrea pela primeira vez, e quando eu vi nas redes sociais tantas pessoas falando mal do meu povo, falando coisas que nem conheciam. Eu falei, isso vai ter que acabar, de uma hora para outra, isso vai ter que acabar. Isso me incomodou muito. E aí que eu fui mais firme, sabe, nessa questão de ir para as escolas, tanto aqui no Brasil, tanto fora do Brasil, Alemanha, Itália, França, todas as instituições educacionais. Eu sempre estou dentro, eu gosto de levar a palavra, a nossa história para dentro das instituições. E preocupada com isso, com essa questão, o povo Krenak, nosso povo é muito inteligente. Eu sou honrada de ter a minha história, sabe, como Krenak, como mulher indígena Krenak, porque nós temos uma preocupação muito grande com o futuro nosso, e o futuro nosso é criança, é o ser criança. É sagrado isso para a gente. E nós temos diversos trabalhos voltados para a questão educacional. E preocupados com isso, a gente desenvolveu uma cartilha Krenak, onde lá, nessa cartilha, a gente conta, numa linha do tempo, um pouco da história do povo nosso, sabe? Onde nós escrevemos, nós fizemos todo o trabalho, eu, meu irmão, meus primos, sabe? Não precisou de ninguém fazer trabalho de design gráfico, porque nós temos e nós criamos as ideias, colocamos desenhos, crianças, professores foram todos envolvidos nesse trabalho da cartilha. E aí, em todo lugar, ou que eu, os meus primos andam para fazer as palestras, a gente leva a cartilha, né? É o nosso material didático. Nós somos muito um povo oral, mas como é necessário ter a escrita para mostrar para as pessoas a verdadeira história do povo Krenak do estado de Minas Gerais, nós desenvolvemos a cartilha Krenak, que é super interessante. Depois vocês podem me passar o endereço que eu envio para vocês pelo correio.
E essa preocupação nossa é assim. Então, a todo momento, a gente está ligado a palestras, sabe? A gente está fazendo a nossa parte, Antônio, enquanto povos indígenas. A gente está ocupando os espaços, escrevendo livros, né? Muitos indígenas, anciões, escrevendo livros e mostrando, né, esse lado de potência espiritual que nós carregamos dentro desse universo de valores ao qual você falou, que ninguém entende pelo simples fato de não querer nos escutar. Mas nós somos muito preocupados com essas ações no que envolve questão educacional. Falo para você que todo dia aqui a gente acorda falando qual vai ser a luta de hoje. Né? Porque eu vou te falar, a gente está lutando para não ficar invisível. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso. Eu acho que é essa questão mesmo, esse trabalho, começo de base, né? Descolonização de base. Vão arrebentar que nós vamos conseguir. E sobre a questão de longo prazo, Antônio, a gente já vive o longo prazo há muitos anos. Está na hora da gente deixar de viver o longo prazo, sabe? A gente precisa ser imediato.